Vamos para a lição número 12, 2300 tardes e manhãs e a purificação do santuário, segunda parte. De acordo com a profecia, quando ocorreria a purificação do santuário? Em Daniel capítulo 8, verso 14, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Este santuário a ser purificado é o celestial, ao fim do período profético dos 2300 anos. Para sabermos quando terminam os 2300 anos, basta descobrirmos quando eles começam. Para isso, analisaremos o capítulo 9 de Daniel. Qual o motivo da oração de Daniel? Em Daniel capítulo 9, versos 1 a 3, 17 e 18, vemos que Daniel orou para que Deus cumprisse sua promessa e libertasse seu povo. Esse primeiro ano de Dario, que é citado na passagem, era 538 a.C., e já haviam se passado 68 anos dos 70 previstos na profecia de Jeremias. O que aconteceu enquanto Daniel orava? Daniel capítulo 9, versos 21 a 23. Diz que o anjo Gabriel veio para explicar a visão dos 2300 anos. No entanto, ele começou por um período de tempo menor. Que outro período profético relacionado aos 2300 anos foi também mencionado pelo anjo? Daniel capítulo 9, verso 24, fala das 70 semanas. Daniel havia orado por seu povo e pelo santuário terrestre que estava desolado, por isso o anjo se limita a um período menor relacionado com o povo de Daniel e sua cidade, que é Jerusalém. Este período é conhecido como as 70 semanas proféticas ou 490 anos literais. Que evento assinala o início das 70 semanas e também o início dos 2300 anos? Daniel 9:25 diz que foi a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. O livro de Esdras registra 3 decretos referentes à repatriação dos judeus. Sob Ciro, em 537 a.C., está registrado em capítulo 1, verso 1 a 4. Sob Dario I, em 519 a.C., está lá em Esdras 6, de 1 a 12. E sob Artaxerxes, em 457 a.C., registrado em Esdras 7, 1 a 26. Mas apenas o decreto de Artaxerxes cumpre os requisitos da profecia de Daniel 9:25, pois além de permitir a repatriação, também concedeu a eles o status de autonomia governamental. Esdras capítulo 6, 14 e 7, 25 a 26. Como Gabriel explicou a primeira parte da profecia das 70 semanas? Em Daniel 9:25, vemos que o anjo dividiu a profecia em períodos. 7 semanas mais 62 semanas, quer dizer, 69 semanas. Pelo princípio dia-ano, 69 semanas são 483 anos, o que nos leva do ano 457 a.C. até o ano 27 depois de Cristo, que foi o ano do aparecimento do ungido, o príncipe. O que aconteceu no ano 27 depois de Cristo, ao fim das 69 semanas da profecia? Lendo Lucas capítulo 3, versos 1 a 3 e 21 e 22, vemos que Cristo inicia seu ministério ao ser batizado no Rio Jordão. Quanto tempo duraria o ministério de Jesus em favor do povo judeu? Em Daniel capítulo 9, verso 27, encontramos que esse ministério duraria uma semana profética. Pelo princípio dia-ano, cerca de 7 anos. Isto nos leva do ano 27 depois de Cristo ao ano 34 depois de Cristo. Cristo faria firme aliança com muitos por uma semana, ou 7 anos. No livro de Atos, encontramos o relato da morte de Estevão, capítulo 7. Em seus momentos finais, ele vê Jesus em pé à direita do Pai, numa atitude de reprovação e julgamento à nação judaica. Isto se deu em 34 depois de Cristo. E assinalou o fim dos 490 anos de oportunidade ao povo judeu como povo escolhido. Esses últimos 7 anos formavam, então, a última das 70 semanas.
O que aconteceria ao ungido, que é Jesus, na metade da última semana? Em Daniel capítulo 9, verso 27, encontramos que o ungido seria morto. Por meio de sua morte, ele deu fim ao sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, tornando-se a própria oferta. Em João capítulo 1, verso 29, 1 Coríntios 5, 7, Mateus 27, 50 e 51, e Hebreus 9, 11 a 15 e verso 28, nós temos uma contextualização bíblica a respeito desse fato. Quando terminariam as 2.300 tardes e manhãs para que o santuário fosse purificado? Daniel 8,14 e 9,25, além de Hebreus 9,22, nós podemos entender o seguinte: acrescentando 1.810 anos ao ano 34 depois de Cristo, chegamos a 1844 depois de Cristo, tempo exato em que se iniciaria a purificação do santuário. Os textos que nós lemos nesse slide falam da purificação do santuário e falam da existência de um santuário no céu. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém foi promulgada em 457 a.C. Viajando os 490 anos dados aos judeus, chegamos ao ano 34, em que Estevão foi apedrejado, restando ainda 1.810 anos para completar os 2.300 anos. Adicionando ao ano 34 estes 1.810 anos, chegamos a 1844. Fazendo um paralelo entre o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, que é o dia da expiação, em Levítico 16, 29, com o nosso calendário gregoriano atual, chegamos ao dia 22 de outubro de 1844. Dois acontecimentos especiais ocorreram nesta data, um na terra e outro no céu. Na terra, o grande desapontamento vivido pelo movimento milerita previsto em Apocalipse 10, versos 8 a 10, do qual emergiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. No céu, Cristo inicia seu ministério como sumo sacerdote, o que indica que estamos vivendo desde 1844 o grande dia da expiação. Temos aqui uma figura para você analisar melhor. No início dela temos o ano 457 e lá no final o ano 1844, cumprindo aí os 2.300 anos. Na primeira parte do desenho nós vamos do ano 457 até o ano 34, cumprindo aí as 70 semanas. E aí temos datas auxiliares, como o do ano 408, temos a do ano 27, que foi citado em nosso estudo, que foi o batismo de Cristo, início do seu ministério. Temos o ano 31, que é a metade da última semana em que Cristo foi morto, e temos o ano 34, em que Estevão foi morto, e as 70 semanas terminando assim o período de graça para o povo judeu, os 490 anos. Acrescentando os 1810 anos ao ano 34, chegamos ao ano 1844. O que posso fazer? Agora que eu descobri tudo isso, eu gostaria que você pensasse com muito carinho nessas 3 ideias. Primeiro, entregarei minha vida a Cristo, aceitando-o como meu intercessor no santuário celestial. Estudarei mais a Bíblia para que os raios de luz do céu inundem minha vida e encham meu coração de paz e esperança. Partilharei essa verdade do juízo com as pessoas que amo, para que todas se preparem comigo para a breve volta de Jesus. Esperamos que esse seja o seu desejo.